E aí, pessoal, espero encontrá-los gozando de boa saúde, que hoje talvez seja um bom nome da felicidade, a boa saúde. A boa saúde para todos, para todos. O vídeo de hoje, a gente vai abrir uma questão que eu julgo de total necessidade e atualidade, porque depois de passarmos um tempo discutindo a questão dos atendimentos online, e quando assustamos, vimos que não só os atendimentos online, mas o restante da formação também online, os seminários, as lives, as discussões internas dentro das escolas, das instituições, dos grupos de estudo, né? As supervisões, os controles, estava tudo nessa dinâmica do online, que os atendimentos, num certo momento de necessidade, tiveram que migrar para essa lógica. Muito se falou sobre isso, nós mesmos discutimos algumas coisas sobre isso aqui, mas hoje abre-se uma questão fundamental e que cada vez vai ser mais atual, que se refere ao retorno. Não mais a essa empreitada de fazermos persistir a experiência clínica, mesmo tão limitada e tão subjugada a uma necessidade de ser da forma que podia ser. Tal qual a clínica, vivemos a mesma história com a questão do ensino e com a questão da transmissão na formação dos analistas no momento. Mas a discussão de hoje é em torno disso, o retorno. E o retorno ao consultório? Em que ponto ele se coloca nesse momento onde já temos um tempo de experiência com a tal da clínica chamada de online, a formação, as jornadas, as discussões, todas pautadas na rede. E submersas na rede sempre tinha um discurso que misturava algo que a gente ainda não é capaz de discernir tão bem devido a essa contemporaneidade, né? Devido a essa atualização dos acontecimentos, é que submerso na rede começou a aparecer algo que não ficava muito claro entre uma justificativa da clínica online ou uma sustentação da clínica online. Então, cada um pode fazer a leitura que quiser, talvez tomar uma posição em relação a isso, mas tivemos a oportunidade de presenciarmos vários momentos dentro da rede, inclusive dentro aqui do nosso canal, onde se discutia isso. Algo que não se clareava muito em relação ao que se dizia seria uma justificativa da clínica online devido à necessidade criada pela pandemia, ou se pudéssemos de alguma forma, numa ousadia, sustentarmos que a clínica online é uma clínica onde é possível atender às condições transferenciais de uma análise. Então essa é uma posição, não é? Uma posição que cada um vai, de alguma forma, trabalhar em si mesmo de um modo, mas gostaria de abrir essa questão. É interessante que quando Freud, fugindo do nazismo, veio para a Inglaterra, ele trouxe, além de pessoas, duas coisas: sua biblioteca e seu divã. Então é interessante perceber nesse ponto, né, como a questão da teoria e a questão da clínica se articula nessa persistência freudiana, na sustentação dessa praxe. Então sabemos que essa decisão em relação à volta aos consultórios não vai ser uma decisão que vai vir de um prefeito ou de um governador, pois como discutimos nos vídeos anteriores,
existe um Estado de Direito e um Estado de análise. Então, no Estado de Direito, nós estamos convivendo com isso, fechamento, aberturas, cálculos. Num certo momento, o DIS pode abrir, no outro momento, agora tem que fechar. Não estamos, ao discutir o retorno aos consultórios, nesse estado. Estamos totalmente no estado de análise, e o estado de análise é o estado de 1 a 1 em análise. Esse tema é um tema atual porque já assistimos algumas discussões onde se pergunta se realmente é tão importante assim o retorno ao consultório, ou se foi possível sustentar e não só justificar uma clínica analítica feita de uma forma online, ou se não, ou se apenas viemos abertamente, como deve ser a experiência analítica, justificar que nesse momento era a única maneira de mantermos essa experiência pulsante. No entanto, se tomarmos uma posição, cada um a sua, eu tomo a minha no sentido de que houve apenas uma justificativa dessa experiência online e não uma sustentação. Ainda é necessário levar para onde se vai esse divã, esse consultório. Então, como pensar essa questão? É óbvio que ela vai ser colocada de 1 a 1 em cada análise, e é fundamental que o analista possa pensar nisso. Não é uma decisão de Estado de Direito que a partir de segunda-feira todos os consultórios psicanálicos estarão abertos para receber normalmente os pacientes daquele dia e horário. Nós sabemos que no estado de análise a coisa não vai proceder-se desse jeito. E o primeiro ponto que eu queria colocar é o seguinte: na minha opinião, o primeiro que vai voltar para o consultório é o analista. É ele que vai em algum momento voltar para o consultório, encontrar o consultório, reencontrar o consultório, saber o que se parou no tempo e de saber de que dinâmica falta ali, porque é ali que essa dinâmica acontece. Se o analista volta para o consultório, ele abre a possibilidade, no 1 a 1 de cada análise, essa questão se apresentar, que pode vir através de uma demanda: você vai voltar quando? Você já voltou? Você não vai voltar nunca mais? Estou sentindo falta de lá, por parte do analisando. E pode também, obviamente, atender no seu consultório de uma forma online aqueles que ainda vão chegando, voltando, cada um no seu tempo, como deve ser no estado de análise. O que importa não é o tempo que cada analisando vai precisar para retomar, para retornar a esse setting que o consultório sustenta. Mas é fundamental a decisão do analista de que é preciso retornar e retomar a dinâmica transferencial que o setting analítico num consultório tem. É preciso retomar isso estrategicamente, como a igrejinha lá do Freud, não é? Então, esse tempo do 1 a 1, esse tempo de chegada, de aproximação, de demandas e de dificuldades, será de cada análise. Mas essa direção ao consultório, a princípio, é de responsabilidade do analista. Nesse ponto é que vai se abrir a questão colocada aqui hoje, não é assim? De que forma? Pautada em quê?
O que nos levaria a esse movimento de retorno aos consultórios, que hoje em alguns momentos já aparece como um problema, né? Alguém dizer, tá lá o consultório parado, e eu pagando aluguel, eu pagando as despesas, o que fazer com esse consultório, sim? É possível pensar seriamente que é algo palpável abrir mão dele? Então está aberta essa discussão aqui no nosso canal, que eu tenho falado de um desejo de ser aberto e que as pessoas possam participar. E fiquei sabendo que, embora eu não entenda nada dessa tecnologia, que tem possibilidade de mandar algum videozinho com uma questão, com uma resposta, com algo que sustente. Então a discussão é essa no momento. Que retorno é esse? Que retorno ao consultório é esse? Nós falamos já no vídeo passado de um retorno à psicanálise. Então, um retorno ao consultório, a um retorno ao que eu vou chamar de essa coisa do online, que deu a impressão de uma proximidade distante, ou seja, estávamos tão afastados um do outro, mas a câmera nos colocava tão próximo também. E essa questão no consultório, onde a gente sabe que lida com uma distância próxima, um desencontro que traz uma proximidade com isso que é da neurose de cada um, disso que se atualiza na neurose de transferência e que vai ser fundamental, mais do que nunca, que após a decisão do analista de retomar o seu consultório, de novamente concluir que a dinâmica da transferência no consultório ela está numa posição mais viva, ele vai ter que seguir esse conselho lacaniano para que os analistas sejam pacientes, porque cada caso vai ter o seu próprio tempo. A volta do analista ao consultório é uma direção. O tempo de cada análise nessa direção vai ser o tempo de cada análise. Mas talvez a análise trata mais de uma distância próxima do que de uma proximidade distante. Fica a questão aí, então, para a gente discutir. Tá bom? Aquele abraço para vocês e vamos levando aí a possibilidade da continuidade desse canal enquanto algum operador de trabalho que nos interessa. Abração!